Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, nossos queridos irmãos que se fazem presente aqui na igreja. Gostaria que vocês me acompanhassem durante essa mensagem e deixassem suas Bíblias abertas em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. O tema da nossa mensagem de hoje é o perigo da omissão. O perigo da omissão. Eu vou fazer duas leituras. 2 Samuel 11, o versículo 1. E também vou fazer a leitura em Jó, no capítulo 1, no versículo 1. 2 Samuel 11, 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou à batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém, ou na versão que está projetada, Davi ficou em Jerusalém. Jó 1, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, ele era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Na outra versão, se mantinha afastado do mal. Feche seus olhos em oração. Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui para trazer a Tua palavra, Senhor. Não me sinto digno, Senhor, de tratar de um assunto tão relevante, meu Deus, para a Tua igreja. Mas eu te peço humildemente, Senhor, que me capacite nesse momento, para que eu possa aqui trazer uma palavra segundo o seu querer, meu Deus. Para que a sua igreja, meu Deus, ela tenha conhecimento, Senhor, do perigo da omissão em nossas vidas, Senhor. Para que possamos aprender e sermos cheios do teu Espírito Santo, para que possamos, meu Deus, caminhar seguros até a volta do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, pode se assentar? O perigo da omissão. Como Deus tem falado com esta igreja por meio das mensagens que têm sido proferidas aqui desse púlpito. Não sei se vocês têm percebido isso. Mas assim, tem impactado de uma forma tremenda, pelo menos a minha vida. E esta mensagem, antes de mais nada, o perigo da omissão, Edna, ela trabalha primeiramente comigo, em minha vida. Então, antes de trabalhar com a igreja, a mensagem ela trabalha na vida daquele que está a pregar. E, sabedor de que eu teria que trazer uma palavra para a igreja, eu vou fazer um link desta mensagem, desta reflexão, com duas outras mensagens que foram proferidas nos sábados que passaram. Sábado de manhã, retrasado, a diaconisa Jane trouxe uma mensagem cujo título era Exercer o propósito de Deus com sinceridade. E nos trouxe ali, relatos da vida de Davi, em momentos que antecederam ele ser escolhido e ungido para ser rei de Israel. E no sábado passado, o pastor Braz nos trouxe a mensagem com o título O Poder da Oração. Aqueles que nos assistem, podem perfeitamente buscar esses vídeos no YouTube, nessa pesquisa, só acessar que vocês vão poder acessar esse conteúdo
muito relevante que impactou muito a minha vida. Essas mensagens nos trouxeram, amada igreja, sobre a vida de dois grandes homens da Bíblia, Davi e Jó. Inclusive, citados na Galeria da Fé, pelo apóstolo Paulo, em Hebreus 11. Davi como aquele que venceu reinos pela fé, e Jó também é citado na Galeria da Fé, de forma indireta, por praticar a justiça. Algumas características entre eles são idênticas, até um determinado ponto da vida de cada um. E é aqui que eu gostaria de refletir com a amada igreja. Ambos eram sinceros, tanto Davi quanto Jó. Ambos eram fiéis, retos, tementes a Deus. Eram bem-sucedidos na sociedade, financeiramente, tinham filhos e eram homens de muito poder, como foi aqui revelado pelo pastor Braz na mensagem de sábado passado. Jó era um homem riquíssimo. E Davi, como todos sabem, e nós vamos ver aqui, foi o maior rei de Israel. Uma diferença, no entanto, nos chama a atenção sobre a vida desses dois homens e revela um perigo e consequências terríveis. Acompanhe comigo. Como nós vimos aqui, Jó, mesmo em sua posição, no auge de sua vida, ele agia, ele era um homem de ação, ele desviava-se do mal, levantava-se de madrugada, como nós vimos na semana passada, levantava-se de madrugada, oferecia sacrifícios individuais para cada um de seus filhos, só por pensar e imaginar a possibilidade de que seus filhos estariam em pecado. Mesmo próspero, Jó não deixa de agir. Davi, de outro lado, na busca pela prosperidade e conforto, deixou a omissão dominar o seu coração, e como veremos. O que é omissão, amada igreja? Vou aqui trazer alguns conceitos rapidamente para que a gente possa compreender o perigo da omissão. Eu vou trazer aqui pela gramática, na física e também juridicamente, como as leis do nosso país, ela define e conceitua omissão. A omissão, ela é uma ação ou efeito de não dizer ou de não fazer algo. Ou seja, é deixar de lado, de não levar em conta. Então, uma pessoa omissa, ela é uma pessoa negligente. Ou seja, o que é ser negligente? É não fazer aquilo que ela deveria fazer. Quem age com negligência, não faz aquilo que ele tem por obrigação fazer. Tem um comportamento desleixado, Fagner, descuidado. Na física, todos nós conhecemos a terceira lei de Newton, em que Newton ele nos afirma que toda ação ela tem uma reação. Ou seja, toda força, definiu Newton, que um corpo recebe é consequência da força que ele aplicou. Ou seja, toda omissão, ela gera uma consequência. Não só a ação gera uma consequência, como também uma omissão. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, termina o culto aqui, e eu, de forma negligente, vou atravessar esta rua. Ou seja, eu me omito na atenção necessária para atravessar uma rua, e eu sou atropelado. Ou seja, um ato de negligência, um ato de omissão, acabou por gerar uma consequência.
juridicamente, a omissão ela pode ser crime. E as leis brasileiras assim definem, que a omissão pode ter a consequência da configuração de um crime. No Código Penal, por exemplo, no artigo 3º, parágrafo 2º, nos revela que a omissão ela é penalmente relevante quando aquele que omite deveria agir, mas não o faz. Por exemplo, deixar de prestar um socorro, deixar de cumprir o seu dever de guarda, de alimentar os filhos, tudo isso pode configurar crimes. No direito civil, também nós podemos sofrer consequências pela omissão, porque a legislação brasileira define que todo aquele que por ação ou por omissão pratica um dano a alguém, ele comete um ato ilícito e deve reparar. Então, a omissão, como nós vemos aqui, ela traz consequências. E na vida espiritual não é diferente, pastor Alexandre. Não é diferente. Será que nós temos nos omitidos em algumas áreas da nossa vida que merece reflexão? E aqui eu faço uma pergunta que vai além. Alguém aqui se julga melhor do que Jó? Porque Jó, no capítulo 1, versículo 1, afirma que Jó ele era um homem temente a Deus, reto, né, tinha muitas riquezas e ele desviava-se do mal, dando a entender que o mal a todo tempo estava espreitando Jó. Ou seja, no auge da sua vida familiar, da sua vida intelectual, da sua vida social, da sua vida espiritual, ele desviava-se do mal. Alguém se julga maior que o próprio Jesus Cristo? Em achar que a omissão não é relevante e que devemos estar atento aos ataques que nós sofremos? Jesus, ele acaba de se batizar, ele está pronto para iniciar o seu ministério, ele vai ao deserto para orar e jejuar por 40 dias e 40 noites, ou seja, Jesus está, como Lucas revela, ele estava cheio do Espírito Santo. E o diabo o atentou por 40 dias e 40 noites, e ainda assim, como revela as Escrituras, após esses 40 dias, Satanás tenta Jesus, e essa tentação foi até o momento, lá até o fim, quando ele estava na cruz do Calvário, em que as pessoas e os soldados gritavam e falavam, né? Desce daí, salva-se a si próprio, se tu és o Cristo. Davi também não foi diferente, um homem segundo o coração de Deus, um homem que exercia os propósitos de Deus com sinceridade, um coração puro, um homem fiel aos seus compromissos, leal aos seus amigos, acessível à direção dos profetas. Ele era um doce cantor, como revelou a diaconisa Jane na mensagem. Ele era amável, corajoso, benevolente, vivia em paz com Deus, era um homem segundo o padrão de Deus. Alguém aqui se julga melhor que Davi? Ele foi ungido rei, matou Golias, fugiu de Saul, é coroado rei de Judá, depois é coroado rei da nação de Israel, trouxe paz e justiça a Israel, é considerado o maior rei de Israel, um pastor
que apacentou o seu povo, fundador da maior dinastia de reis, que durou 425 anos. Ele era amado por Deus. E por meio de Jesus Cristo, seu reinado é eterno. Jesus Cristo é da linhagem de Davi, considerado filho de Davi. Alguém aqui se julga melhor do que Davi? E aqui eu abro um parêntese, antes de prosseguir essa mensagem, porque é muito fácil quando nós tratamos dessa mensagem, que ela é até muito conhecida, nós temos uma facilidade tremenda de julgar Davi, de termos um olhar de reprovação total sobre a sua vida, e até mesmo achar que ele não era merecedor de salvação, diante das suas trágicas omissões. Não vamos cair neste erro, não vamos nos deixar levar e julgá-lo, pois como está descrito em 1 Samuel 16:7, e a diaconisa Jane nos trouxe uma linda mensagem justamente nesse ponto, que Deus não julga como julgam os homens. O Senhor não vê como o homem vê pela aparência, porém o Senhor, Ele vê o coração. Mas Davi estava no auge de sua vida também, assim como Jó, assim como Jesus, assim como eu e assim como você. Se está tudo bem na sua vida, se a sua vida está caminhando bem, socialmente, na sua vida familiar, financeiramente, você está caminhando, está prosseguindo, tome muito cuidado com os atos de omissão. Tome muito cuidado. Olha só, enquanto Jó desviava-se do mal, levantava de madrugada para oferecer sacrifícios, Davi, ele, diante da busca pelo conforto, ele abandona, presbítero Márcio, seus propósitos. Ele negligencia o papel de líder na guerra, porque ele deveria estar na guerra, e deixa a omissão, a preguiça dominar o seu coração, somente por alguns instantes da sua vida. 2 Samuel 11:2, acompanha aí. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Enquanto Jó acordava de madrugada, Davi dormia à tarde. Davi passeava pelo terraço do palácio, enquanto Jó preparava sacrifícios. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita, enquanto Jó desviava-se do mal, Davi viu uma mulher muito bonita. Da omissão que dominou então o coração de Davi, isso acontece no círculo perigoso do pecado, porque você começa com a omissão. Quando você deixa de ter algumas ações, quando você deixa de estar no lugar em que você deveria estar. Enquanto Jó estava no sacrifício, Davi deveria estar na guerra, primavera, mas ele estava no lugar errado. Omissão e estar em lugares errados. Será que nós não estamos, em nossas vidas, em lugares errados, que podem nos levar a consequências terríveis? Davi, então, da omissão, ele passa para a ação. Se você quiser ir acompanhando aí no capítulo 11, ele manda então trazer Betseba, mesmo sabendo que ela era mulher de Urias, deita-se com ela, engravida ela,
Olha só quanto de ação. Uma pouca omissão gerando uma série de ações, ou seja, um abismo, diácono Fagner, começa a puxar outro abismo. Chama Urias, cria uma situação ali para Urias se deitar com a esposa, para simular e disfarçar e omitir o seu pecado. Urias, então, embriagado, é mais sóbrio, é mais atento que o rei de Israel. Um simples soldado, que obedecia a ordens, embriagado, é mais sóbrio, tem mais lucidez do que o próprio rei Davi, filho amado de Deus, como nós vimos aqui. Urias, então, não segue os conselhos de Davi por entender que se fosse até a sua casa estar com sua esposa, enquanto Joabe e seus companheiros estavam na linha de guerra, que isso seria uma ofensa muito grande. Como plano, então, para cobertar essa falha, como nós conhecemos, e o capítulo 11 vai nos revelando, é bem conhecida essa história. Davi, então, manda Joabe colocar Urias na linha de frente para ser executado. Simples omissão, gerando consequências, gerando ação, um abismo puxando outro abismo. Segundo Samuel 11, no versículo 17, se você acompanhar aí comigo, que é algo interessante que não é muito falado, mas quando Joabe coloca Urias na linha de frente de guerra, não só Urias morre. Olha só o que fala o versículo 17. Caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Ou seja, não só Urias é assassinado, como outros do reino de Israel, servos de Davi. Na consequência desses fatos, então, depois da morte de Urias, Davi toma Betseba como sua esposa. O pecado, então, é revelado por meio do profeta Natã, em 2 Samuel 12. Na sequência desses fatos, nós continuamos a ver uma sequência de omissões de Davi no seio da sua família. Se você puder acompanhar comigo, vai mais um pouquinho à frente. Após o profeta Natã repreender Davi, no capítulo 13, no versículo 2, nós percebemos que Aminon, filho de Davi, se apaixona então pela meia-irmã Tamar, e a Bíblia revela aqui no versículo 2, e 3, que Aminon, ele se apaixona até adoecer. E Davi não percebe. Davi não está atento. Enquanto Jó levanta de madrugada para oferecer 10 sacrifícios aos seus filhos por imaginar que eles poderiam estar em pecado, Davi não percebe que seu filho estava apaixonado pela meia-irmã até adoecer. Olha só que interessante, no versículo 3, revela que Aminon, ele tinha um amigo cujo nome era Jonadab. E aqui a Bíblia revela, no versículo 3, do capítulo 13, que Jonadab era um homem muito sagaz. E Davi não percebe. Davi permite que os seus filhos tenham amizades perigosas e ele está lá, se omitindo. Jonadab, que era sagaz, percebe que há algo errado com Aminon.
Na sequência que nós vemos, ele percebe que tem algo errado com Aminon, Davi não percebe, Jonadab monta então um plano para Aminon fingir estar doente, Davi também não percebe, e Davi acaba por entregar a sua filha em uma bandeja para um terrível crime de estupro, conforme revela aqui o capítulo 13. E a história não termina aqui, as sequências de omissões. Veja que no capítulo 13, versículo 29, leia comigo. Capítulo 13, 2 Samuel 13, versículo 29. Aliás, não é no versículo 29, no versículo 20. Após o estupro, olha só que interessante no versículo 20. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Veja que Jonadab percebeu, Absalão percebeu e Davi não percebeu. Na sequência, então, a gente percebe que Absalão ali nutre em seu coração, na sequência, um ódio terrível pelo seu irmão, e Davi percebe toda essa cena de perigo rodeando a sua casa e nada faz. Não castigou Aminon, não agiu, e na sequência, ainda Absalão, conforme revela o versículo 22, não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a sua irmã. Ou seja, e a partir daí, começa um clima dentro da sua família, e ele nada faz. Absalão, então, monta um plano, conforme está revelado aqui na sequência do versículo 23, passados 2 anos, e Davi não percebe o plano de Absalão, não toma nenhuma atitude. Absalão, então, monta um plano de morte, e disse no versículo 24, e veio então Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. Davi, porém, responde a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não sermos tão pesados a ti. Mais uma omissão. Será que Davi era tão pesado em participar desse evento, que na verdade era um plano de morte criado por Absalão? Percebe também que no versículo 26, que Absalão, ele faz questão, e aqui nos chama a atenção, de que havia um clima estranho no seio familiar, e Davi se omitia, quando Absalão, ele diz, deixa então Aminon, meu irmão, ir comigo. E aí Davi vai e indaga, traz uma indagação, o que nos leva a crer que Davi percebia aquilo que acontecia no seio da sua família. O rei então respondeu, versículo 26, para que iria contigo? Dando a entender que ele tinha conhecimento daquilo que estava a acontecer. Na sequência, amada igreja, a gente percebe que Absalão, então, mata Aminon, foge de Israel, fica, então, foragido em Gesur, conforme revela o versículo 38, e esteve por ali por 3 anos.
Versículo 39 revela que Davi ele tinha saudades do rei de Absalão, porque já tinha se consolado acerca de Aminon, que já estava morto. Só que Davi continua em sua omissão. Não vai atrás do filho, não tenta resolver os problemas familiares. Acontece que Joabe, então, conforme revela o capítulo 14, e já caminhando para a conclusão da nossa mensagem, monta ali um plano e Absalão acaba por voltar para Israel, só que conforme revela o versículo 24 do capítulo 14, abra sua Bíblia aí, versículo 24 do capítulo 14, segundo Samuel. E disse o rei, quando chegou Absalão: torne para sua casa e não veja a minha face. Está vendo aqui um meio perdão? Ele tinha saudade, ele amava o filho, ele já tinha se consolado pela morte de Aminon, pelo erro de Aminon. Chama Absalão depois de alguns anos para casa e dá uma resposta ríspida: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Lá no versículo, na sequência, no versículo 32, a gente percebe a tragédia familiar que ainda continua a ocorrer, e Davi está ainda em omissão, não age. E esse silêncio de Davi, essa falta de perdão, essa falta de ação, essa falta de atitudes em repreender o seu filho, em corrigir, em colocar ele no caminho que ele deveria andar, deixa Absalão louco. Nasce ali então, conforme revela o versículo 32, uma omissão que culminou em ódio. Então, Absalão passa a alimentar em seu coração uma rebelião contra o rei Davi. Veja no capítulo 15, no versículo 4, mesmo dando grito de socorro, Davi permanece omisso. Esse plano de rebelião nasce e Davi também não percebe, ou percebia e fingia não perceber. Absalão passa então a se pôr no lugar de Davi, conversando com as pessoas. Olha o versículo 4. Dizia Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também, versículo 5, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Ou seja, os problemas que eram para Davi resolver, Absalão estava se colocando à frente e resolvendo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Na sequência, todos nós conhecemos, amada igreja, o que aconteceu. Absalão, ele passa a perseguir Davi, e Davi, que era capaz, tinha capacidade de unir uma nação de tribos incontroláveis, não tinham o controle sobre os seus filhos. Atos de omissões que geraram ações e consequências terríveis. E consequências essas, como a gente percebe aqui, não só a Davi, pessoalmente, Fagner. Os nossos erros vão além de nós. A sua família sofre, Davi sofre, Israel sofre, todo o povo perece diante do erro, da omissão
de Davi. Na sequência, nós vemos que Absalão, então, toma o poder, e a Escritura nos revela que aquilo que Davi fez no oculto sofreu consequências terríveis perante a luz do sol, aos olhos de todos. Gostaria de convidar a amada igreja a ficar em pé, e já concluindo esta mensagem que nos traz lições importantes para a nossa vida. Lições importantes para que a gente tenha a capacidade de perceber, mesmo que as coisas estejam indo de uma forma tranquila, né? Nós vimos aqui que o inimigo, ele a todo tempo, ele busca nos atingir, como fez com Jó, como fez com Davi, e como fez com o próprio Jesus, que foi tentado até o final. Absalão, então, é morto. Davi sofre com isso, e a palavra nos revela que Davi sofre muito com o fato da morte do seu filho, e chora. Só que passou 5 anos, 6 anos, 7 anos em omissão. Esperou acontecer para depois sofrer. Amada igreja, que nós possamos aprender com a história de Davi, estarmos atentos. Uma coisa interessante que nos revela essa palavra em 2 Samuel 12, no versículo 8, quando Natã chama a atenção de Davi e revela a ele o grave crime, os crimes que ele cometeu. No versículo 8 ele diz que, revela a ele: ó Davi, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor. Olha, eu te dei muitas coisas, e se isto era pouco para você, revela aqui o profeta Natã, Deus falando com Davi, eu poderia te acrescentar mais coisas. Isso nos revela algo interessante, que na raiz de nossas tentações e nossos desejos, há sim desejos que Deus pode suprir. Então não se omita, não busque a satisfação própria por si mesmo. Deus, ele pode suprir todas as coisas na sua vida. Nós devemos fechar todas as brechas, nada de flertar com o pecado, amada igreja. Ezequiel 22:30 nos revela que Deus, ele procura homens que se colocam à brecha em oração. O que é estar em oração à brecha? Ou seja, as cidades elas eram construídas e protegidas com muros, e não poderia haver brechas nesses muros, porque as cidades eram atacadas terrivelmente. Davi, ele foi perdoado, e ele escreve Salmo 51, como a Aline revelou aqui. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor para entoar aquele primeiro louvor que vocês cantaram.
Davi, então, ele reconhece os seus erros e ele clama por misericórdia. Esconde, Senhor, da tua face os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Rapidamente Davi percebe o erro que cometeu e se lança aos pés do Senhor pedindo perdão. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém como espírito voluntário. Amada igreja, o perdão de Davi não apagou as consequências de seus pecados. Não vale a pena. Não vale a pena. A Bíblia revela que Davi, então, ele morre aos 70 anos aproximadamente de idade. E a gente percebe que a partir da sua omissão e de seu pecado, ele sofre continuamente até o dia da sua morte. Ele é perdoado. Só que ele sofre muito. De outro lado, Jó, no capítulo 42, nos revela que Jó também, após, mesmo sendo reto, mesmo sendo fiel, sofreu consequências terríveis, aflições durante a sua vida. Mas a diferença dele para Davi é que Deus restituiu e abençoou o último estado da vida de Jó. Versículo 12 do capítulo 42 revela que assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó voltou a ter mais riqueza do que antes, teve de volta 7 filhos e 3 filhas, e a Bíblia revela, versículo 16 e 17, que Jó morre então com 140 anos de idade. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Os dois estão na galeria da fé. Só que os dois tiveram um fim de vida muito diferente. Amada igreja, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo, aquele que hoje senta no trono do rei Davi, é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém?